Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariontes ou com um núcleo celular, heterótrofos. Na biologia, eles fazem parte do reino Fungi, dividido em 5 filos: Chytridiomycenetus, Ascomycenetus, Bacillomycenetus, Zymomycenetus e Deuteromycenetus. Especialistas afirmam que cerca de 1,1 milhão de espécies de fungos habitam o planeta Terra, como cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, sendo utilizados para diversos fins: culinária, medicina, produtos domésticos. Por outro lado, muitos fungos são considerados parasitas e transmitem doenças aos animais e às plantas. Fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. Os fungos podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, sendo o vento considerado um importante condutor que espalha os propágulos e fragmentos de rifa, favorecendo assim a reprodução e a proliferação dos fungos. Nesse tipo de reprodução, não há fusão dos núcleos, é através de mitoses sucessivas. A fragmentação do micélio originará novos organismos. Além do processo de fragmentação, a reprodução assexuada dos fungos pode ocorrer por meio de brotamento e da esporulação. Nesse tipo de reprodução, ocorre entre 2 esporos divididos em 3 fases: plasmogamia, fusão de protoplasma, cariogamia, fusão de 2 núcleos haploides N, para formar um núcleo diploide 2N. Meiose. Núcleo diploide se reduz formando os núcleos haploides. Alimentação dos fungos. Diferente das plantas, os organismos do reino Fungi não possuem clorofila, nem celulose, e por isso não sintetizam seu próprio alimento. Eles recebem uma enzima chamada de exoenzima, que os auxiliam na digestão dos alimentos. De acordo com o tipo de alimentação, os fungos são classificados em 3 tipos. Os saprófagos obtêm alimento decompondo organismos mortos. Já os parasitas se alimentam de substâncias de organismos vivos. Tem os predadores, que se alimentam de pequenos animais que capturam. As doenças causadas por fungos são infecções que ocorrem quando esses organismos invadem, parasitam e se multiplicam em diferentes partes do corpo. Os fungos causadores de doenças buscam lugares quentes e úmidos do corpo para se abrigarem. Esses fungos podem afetar a pele, unhas, mucosas ou órgãos internos. As principais enfermidades incluem candidiase, frieira, pano branco, onicomicose, histoplasmose, esporotricose e aspergilose. Micose é o nome genérico que caracteriza várias doenças causadas por fungos que são tratadas com antimicóticos ou antifúngicos. Fungos são organismos uni- ou pluricelulares, ou seja, podem ser apenas uma célula ou serem compostos por múltiplas. Seus principais representantes são as leveduras, os bolores e os cogumelos. Nem todo fungo é um agente patogênico, isto é, que causa doença. Muitos deles são úteis para os seres humanos, como os cogumelos, comestíveis e as leveduras, utilizadas no preparo de bebidas, pães e bolos.
Contudo, os fungos que causam doença podem parasitar um organismo hospedeiro e roubar seus nutrientes, deixando em desequilíbrio fisiológico. Aqui vai algumas curiosidades sobre os fungos. O maior ser vivo do planeta é um fungo. Fungos também brilham no escuro. Eles também conseguem sobreviver à radiação e também tem mais de 17 mil sexos diferentes. Os protozoários são seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos. A maioria deles é aquático de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive dos humanos. O termo protozoário deriva da palavra em latim proto, significando primitivo, e zoon, animal, ou seja, um animal primitivo. Isso porque já foram considerados animais por serem heterótrofos. Protozoários são seres eucariontes e heterotróficos que podem ser encontrados sob a forma livre ou associados a outros organismos. Eles são visíveis apenas por meio de microscópios e exibem variadas formas de estilo de vida, principalmente no que diz a respeito ao modo de locomoção. Existem espécies que se locomovem por pseudopódios, outros por cílios e algumas por flagelos. E essa diversidade em algumas estruturas de locomoção é o principal fator que auxilia na identificação biológica do grupo. Protozoários. A alimentação dos protozoários. Para a alimentação, os protozoários capturam o alimento por fagocitose, dando origem aos fagossomos, que se fundem aos lisossomos formando os vácuolos digestivos. Após a digestão dentro dos vácuolos, os restos são eliminados por plasmocitose. A reprodução pode ser feita de forma sexuada e assexuada. A reprodução assexuada é a mais comum. Ela pode ocorrer por divisão binária, que é quando a célula mãe se divide e origina duas células filhas. Divisão múltipla. A célula faz mitoses, formando muitos núcleos, que se dividem em pequenas células. Enquanto isso, os paramécios realizam reprodução sexuada, através de um processo chamado conjugação. Esse processo ocorre quando dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Cada indivíduo realiza mitose e reproduz micronúcleos, que contêm o material genético. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado e fazem entre si uma ponte citoplasmática, através da qual trocam micronúcleos. Após a troca, eles se separam e dentro de cada um, os micronúcleos se multiplicam. Em seguida, acontece a fusão dos micronúcleos originais com os recebidos do parceiro. Depois criam novos protozoários. Quanto à sua classificação, a principal classificação é baseada no modo de locomoção, dando origem aos variados tipos de protozoários. Eles são divididos em sarcódinos, ciliados, flagelados e esporozoários. Sarcódinos ou risópodos. Esses são protozoários que usam prolongamentos do citoplasma, chamados pseudópodes, ou falsos pés, para locomoção. Eles fazem parte do filo
Rhizópoda. Amebas. Os representantes mais comuns dos sarcodinhos são as amebas, sendo em sua maioria de vida livre e habitando em água doce. Entretanto, existem espécies comensais que vivem dentro do corpo humano sem causar prejuízos. São os exemplos a Entamoeba coli, que habita o intestino grosso, e a Entamoeba gingivalis, que vive na boca. E também existem as parasitas, como a Entamoeba histólica, que vive no intestino grosso do ser humano e provoca a amebiase. Os pseudópodes das amebas também são usados para a alimentação. Elas se aproximam do alimento, usam os pseudópodes para englobá-lo, depois ele é internalizado e fica envolto por um pedaço da membrana celular, formando uma bolsa chamada fagossomo. No citoplasma, o fagossomo se une ao lisossomo, que contém enzimas digestivas, e são formados os vásculos digestivos, no interior dos quais ocorre a digestão. Em seguida, os restos da digestão são eliminados por clamocitose. Sobre os foramíferos. Os foramíferos são protozoários do filho Foramífera, que também locomovem-se por pseudópodes, falsas peças. Eles possuem uma carapaça externa de carbonato de cálcio, com perfurações pelas quais se projetam finos e delicados pseudópodes. Heliozoários e radioários. Os heliozoários e radioários são protozoários do filho Actinópoda. Eles possuem pseudópodes afiliados que se projetam como raios em volta da célula. Todos os radioários são marinhos, enquanto os heliozoários são marinhos ou de água doce. Em comum, apresentam um esqueleto interno de sílica que torna sua forma bem definida. Ciliados. Os protozoários ciliados pertencem ao filho Cilópoda e se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, os cílios. A maioria desses organismos tem vida livre. Um caso interessante é a vortícela, um ciliado séssil em forma de sino invertido com uma haste para fixar ao substrato. Outro exemplo de ciliado é o paramécio. Os paramécios são diócidos, ou seja, possuem sexos separados e se reproduzem de forma sexuada através da conjugação. Cada paramécio se divide 2 vezes, originando um total de 8 novos indivíduos. Flagelados ou mastigóforos. Os protozoários flagelados pertencem ao filo Zomastigopora. Eles se movimentam através de flagelos em forma de chicote. Alguns flagelados são sésseis e usam o flagelo para capturar moléculas de alimento. Eles podem viver sozinhos ou associados, formando colônias. Algumas espécies são parasitas, como Trichochomas vaginalis, que se alojam na mucosa vaginal, provocando doenças na genitália feminina. Trypanosas cruzi, que causa doença de Chagas. Trypanosoma brucei, que causa doença do sono. Esporozoários. Os protozoários esporozoários pertencem ao filho Accomplexa. Eles não possuem estrutura locomotora. São exclusivamente espécies parasitas de seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados. A reprodução ocorre através da alternância de geração sexuada e assexuada e a produção de esporo. Isso faz com que muitos esporozoários tenham ciclos de vida mais complexos. Um dos exemplos mais conhecidos deste grupo são os plasmódios, causadores de malária. Eles passam por algumas fases dentro do corpo, sendo uma delas chamada de merosóteres, quando se multiplicam dentro dos glóbulos vermelhos que se rompem, liberando parasitas e infectando as novas células.